Boa tarde, pessoal. Então, hoje iremos falar um pouquinho sobre a história do stop motion. Meu nome é Dimitri Camargo Martins, sejam bem-vindos. Então, uma das coisas que a gente vai falar hoje são sobre técnicas de animação. A gente já falou alguma coisa em outra aula e hoje eu vou falar um pouquinho mais. Quando a gente fala na etapa 4 sobre animação stop motion, não é tão claro para todos porque nem todo mundo trabalha com isso. Então, eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre isso. Então, por exemplo, agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos e técnicas de animação. Então, eu chamo esse vídeo justamente de a história do stop motion, que fica mais fácil de todo mundo entender. Iremos estudar técnicas de animação com stop motion. Então, não existe apenas uma, existem várias, né? Então, alguns exemplos estudados hoje são esses 6 principais. Então, a primeira é acetato e vídeo. Depois é o cutout, que é mais conhecido também em português como recorte de papel, né? Existe também o teatro de sombras, ao vivo, né, que a gente vai ver daqui a pouco. O pixelation, que é a animação com pessoas, né? E também existe a massinha, bonecos ou objetos. Então, stop motion com isso. E hoje, uma das mais utilizadas é animação digital de stop motion. Como assim? É muito parecido com a técnica de stop motion, mas não é feito manual, né? É feito de forma digital. Então, é chamada de animação digital. E é muito comum também vocês verem o termo cutout, né? Cutout com puppet tool. Então, o que que acontece? São termos em inglês do termo recorte de papel. Só que não é feito com papel, é feito com desenhos digitais. Então, a gente vai ver também depois alguns softwares que fazem e trabalham com stop motion. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o termo acetato. No passado, tá, gente, na animação clássica, o acetato é aquela lâmina transparente, nessa imagem é mais fácil de entender, que era feito desenho animado. Então, por exemplo, no início lá da década de 30, década de 40, as animações da Disney, por exemplo, elas eram feitas em acetato. Então, tinha 30, 40 desenhos em uma lâmina transparente. Essa lâmina era sobreposta sobre uma camada de uma outra pintura, por exemplo, a pintura do cenário. Então, normalmente, o acetato era o personagem que era animado e o cenário ficava atrás. Tinha uma máquina, que é chamada de máquina de trucagem, que era a máquina que trocava esses acetatos, que é muito parecido com o que deu origem ao retroprojetor, né? Que trocava as lâminas de slide para apresentação numa sala de aula. E depois isso deu origem, por exemplo, à nossa projeção digital, por exemplo, um, um projetor, quando a gente está numa sala de aula digital. Então, um projetor multimídia, ele joga o vídeo na tela. Então, a animação ela começou de forma manual e foi para o digital. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de técnica com acetato. Eu também coloquei uma foto aqui que é mais fácil de entender. O stop motion quando é feito com papel, né? Mas aqui é um acetato, como se fosse de bonequinhos na frente. Aqui a gente consegue ver o making off, né? Então, tem uma câmera aqui sendo gravada, pode ser várias fotos. Então, stop motion é stop, para, mexe alguma coisinha, motion, né? E tira foto. Para, mexe alguma coisinha, tira foto. Por isso que é stop motion, tá? Para, foto, para, mexe foto, para, mexe foto. Então, aqui é mais fácil de entender com essa pessoa aqui, ó. Imagine que tem aqui um slide, né, de um bonequinho que é um urso, daí o cara vai lá, tira uma foto. E daí ele sai da frente, né, tira a foto, depois ele vai lá, mexe o urso, tira a foto de novo. Ele mexe de novo, tira a foto de novo. Então, por isso que chama stop motion. Então, você mexe, para, tira foto. Mexe, para, tira foto, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos. Então, o acetato ele foi popularizado justamente por causa dos desenhos da Disney, mas também os desenhos de animação japonesa, por exemplo, os animes, né? Tem esse estilo. Então, é chamado de acetato porque a pintura em acetato é aquela pintura com tinta de parede, para quem não lembra, aquela tinta acrílica. Então, o tipo de tinta é também chamada de acetato, tá? Daí veio o nome técnica de acetato. Um outro exemplo que eu gosto de mostrar, né, que não necessariamente é do mesmo jeito, mas é parecido, né? Você pode, por exemplo, fazer uma animação com outro cenário. Então, por exemplo, aqui, ó, é uma animação em stop motion, que é monstros cortados. Então, por exemplo, você pode pegar um cenário, por exemplo, de uma paisagem, ou aqui, por exemplo, um cenário de qualquer coisa. Tem uma árvore, aqui tem uma caixa de correio, um pássaro, né?
Daí você vai desenhar, pode ser com a tinta branca, tinta preta, né? Em cima de uma lâmina transparente e vai colocar em cima daquele cenário. Então, por exemplo, aqui tem um bonequinho como se estivesse dormindo. Aqui tem um boneco como se estivesse no cenário. Aqui tem um bonequinho como se fosse a própria caixa de correio. Então, você tira a foto, muda o acetato, coloca outro, tira a foto de novo, muda o acetato, coloca outro. Então, vai colocando vários desenhos, tá? Então, imagine que quanto mais desenhos, mais orgânico vai ficar, mais engraçado, divertido vai ficar, tá? Então, aqui depende de vários quadros, ou seja, cada desenho é um quadro, é um frame, então é um acetato, como se fosse uma lâmina transparente. Então, você pode fazer isso de forma estática, como a gente está vendo aqui, ou fazendo vários quadros, né? Então, se tiver 30, se tiver 40 quadros, quanto mais quadros, mais legal fica. Então, aqui é um exemplo. Outros exemplos, né? Eu trouxe um making off, que daí você consegue ver a mão da pessoa segurando o acetato. É mais fácil de entender como que é feita a técnica. Então, aqui, por exemplo, tem um bonequinho desenhado e parece que está fazendo xixi na parede. Mas, na realidade, é uma pessoa segurando um acetato do bonequinho desenhado e atrás tem um cenário de verdade, né? Aqui, da mesma forma, tem uma pessoa segurando a lâmina e atrás tem várias caixas de ovos, né? Então, você pode brincar com o que está desenhado, interagindo com aquilo que é real. Muito parecido com o desenho Roger Rabbit, que tinha na década de 90, onde interagiam filme com desenho. Não sei se alguém vai lembrar, tem aquele coelho, né, Roger Rabbit. Então, aqui, por exemplo, tem um urso, como se ele estivesse coçando, né, na construção ali, né, um prédio. Aqui tem outro camaleão, parece que ele está comendo como se fosse o carro, né? Vocês podem brincar com isso. O acetato é uma lâmina que você compra na papelaria, para quem não lembra. Da mesma forma que o acetato, eu trouxe um outro exemplo de técnica, que é o holograma, tá? Então, muitos acham que não existe holograma e já existe holograma, tá? Então, o holograma ele pode ser feito através de uma lâmina transparente, como o acetato que a gente viu, e o holograma ele pode ser feito, por exemplo, uma caixa de um plástico transparente, né, como se fosse um PVC, um acrílico, né? E daí o holograma ou acrílico ele tem uma espécie de brilho. E daí dessa forma ele reflete como espelho aquilo que está num determinado ângulo. Então, por exemplo, aqui se você colocar um acrílico em cima do seu celular e colocar um vídeo ou uma animação no celular, o que está projetado aqui na câmera do celular, ou no caso na tela do celular, vai refletir no acrílico. Então, dependendo do ângulo de visão, você vai ver uma animação como se fosse um holograma. Aqui, no caso, com uma vista, né? Então, você vê apenas uma vista, tá? Isso já existe hoje. Basta você pegar, colocar um suportezinho em cima do celular, e daí, dependendo do ângulo, você vai conseguir ver esse reflexo, tá? Então, isso é chamado de holograma. Da mesma forma que o holograma que a gente viu com acrílico, você pode pegar um plástico, né, como se fosse um plástico, e colocar em cima do celular. Se você perceber aqui, ó, tem um celular, tem um plástico em cima, e daí, dependendo do que tiver sendo mostrado aqui, vai aparecer no plástico. Nesse caso aqui, ó, que é um novo, diferente do primeiro, que só tinha um desenho ou um ângulo, nesse aqui, o plástico ele tem 4 faces, tá? Como se fosse um recorte de 4 faces. E daí, por causa disso, ele tem 4 vistas. Então, se você girar o celular, né, você consegue ver em outros ângulos de visão. Se a gente pensar como um quadrado, é mais fácil de entender. Então, tem 4 lados. E daí, o vídeo que a gente está vendo aqui, ó, ele tem 4 vídeos, não é apenas um vídeo. O primeiro tinha um vídeo que projetava numa face. Esse aqui tem como se fosse um vídeo com 4 faces e projeta cada vídeo numa face diferente. Então, se você, por exemplo, mudar o ângulo de visão, assim, ó, você consegue ver a lateral. Você muda para outro ângulo, você vê a outra lateral, como se fosse uma caixa. E se você colocar, por exemplo, num fundo preto, como a gente está vendo aqui, né? Apaga a luz e daí coloca num fundo escuro. Pode ser uma sala escura. No passado era chamado isso de caixa escura ou câmera escura. Foi o que deu origem à nossa câmera fotográfica e à câmera filmadora, tá? Então você pode fazer isso em casa, dá de testar em casa, tá? Se pegar um plástico, dobrar o plástico, fizer isso, vai dar de ver. Se tiver o escuro o fundo, vai ficar mais fácil de perceber, tá? Então isso é chamado de holograma com acrílicos. Então você pode criar uma animação e daí vai ficar projetada no holograma, bem legal. E existem isso também numa versão ampliada, né? Então ali a gente viu para celular, tá? Pensando de forma mais caseira. Mas isso também é visto ou é feito em formatos maiores. Por exemplo, aqui, ó, eu trouxe essas fotos de making off que vocês tenham uma ideia de proporção.
olhem o tamanho de uma pessoa numa sala. Então, isso é muito utilizado para museus. Então, por exemplo, existem o que a gente chama de museu 3D, né? O museu ele tem como se fosse uma caixa de acrílico, né? Aqui, no caso, está em cima, aqui está embaixo. E daí tem uma caixa preta, como se fosse essa caixa preta aqui, né? E daí a gente consegue ver o holograma, né? Então, é claro que se a gente colocar um fundo preto, é mais fácil de perceber. Então, aqui eu trouxe 2, 3 fotos para vocês comparar, né? Nessa aqui tem um fundo transparente, daí vai se misturar com o fundo. Nessa aqui tem um fundo branco, daí às vezes até some, porque a luz é colorida, né? Quanto mais luz, ela é próxima do branco. Se você colocar um fundo preto, é mais fácil de perceber. Então, esse é um exemplo de animação com acrílico, né, e holograma. Agora eu vou falar de um outro tipo de animação, que ele é chamado de cutout. Cut é cortar, out, né, então recortar. Então, falando em português, é animação de recorte de papel. Então, você pode, por exemplo, recortar papéis. Vou pegar um exemplo, um papel colorido, né, como esse. Então, você pode desenhar no papel, recortar com a tesoura e colar. E daí, depois, você pode fazer vários desenhos, né? Então, imagine que você fez 2, 3, 10, 20 desenhos. Daí, você tira a foto, muda o bonequinho, ou muda a posição do bonequinho. Tira a foto, muda a posição do bonequinho. Então, essa animação é chamada de recorte de papel. Eu vou mostrar mais alguns exemplos aqui, né? É chamado também isso de cutout manual, tá? Então, você pode fazer bonequinhos quadrados, né, em 3 dimensões, além de 2, né? Ou, por exemplo, como a gente está vendo aqui, recortes em 2 dimensões. Então, você pode desenhar os bonequinhos e cortar. Ou você pode imprimir, né, como se fosse um paper craft, né? Então, até vou colocar aqui o termo para todo mundo ver, ó, paper craft. Papercraft é aqueles bonequinhos que você imprime 3D. Então, às vezes, você não precisa desenhar. Você pode baixar na internet, imprimir, e daí depois você pode mexer ele, fotografar. Mexer ele e fotografar, tá? Daí aparece o que a gente chama de animação stop motion de recorte de papel. Então, aqui é um exemplo de caixa de papercraft. Então, é como se fosse uma caixa, né, ou um papelão, né, um desenho de papel recortado. E o fundo, ele pode ser 2D ou ele pode ser também 3D, tá? Não vai da criatividade de cada um. Então, mexe foto, stop motion, lembrem disso, tá? Então, depois eu vou passar esses links, tá, para vocês verem, né, mais fácil de ver a animação. Da mesma forma do papel, tem um outro exemplo que se chama Paper Motion, né? Ele é parecido com o recorte de papel, só que ao invés de você mexer o mesmo objeto várias vezes, você pode fazer vários desenhos e ficar trocando esses desenhos. Então, por exemplo, aqui você acaba tirando foto da mão da pessoa também. Então, não deixa sem a mão. Você pode fazer meio que parece um making off. A mão, ela interage com o boneco, como se o boneco ou o papel fosse vivo. Então, aqui eu peguei um exemplo que a mão está interagindo com a moto, né? Então ele mexe, troca, como se fosse o desenho, mexe, troca o desenho. E daí a pessoa parece que está mexendo no papel ou que a animação está viva, saindo da folha, assim. Esse é chamado também de paper motion, né? Ele é parecido com o anterior, mas parece que o papel se mexe, como se ele estivesse vivo, tá? Então a diferença do anterior é que esse tem a mão. É a mesma coisa, só que daí tem a interação da mão. Daí, como tem a mão, dá uma sensação que o objeto está se mexendo na mão da pessoa, tá? Por isso que é paper motion. Existe também o cutout digital, tá? Então, ele é muito parecido com o recorte de papel, como a gente viu antes, só que em vez de ser um recorte de papel, com papel, são desenhos feitos, por exemplo, no Photoshop, no Illustrator, no Corel, que são animados em algum aplicativo digital, por exemplo, no After Effects, no Toon Boom, no Flash, no Animate ou outro aplicativo, tá? Então, o cutout é o mesmo nome, só que em vez de ser papel, né, que a gente faz recortando de fato o papel, ele é um recorte digital, tá? Então também é chamado essa técnica de cutout digital. Depois eu vou passar esses links para vocês, tá? Uma outra técnica que é uma das mais antigas, né, veio do teatro grego e também do teatro chinês, era muito utilizada para contação de histórias para crianças, né? Então é o teatro de sombras. Não sei se alguém já viu isso quando era criança. No teatro de sombras tem várias técnicas. Por exemplo, você pode fazer o teatro de sombras ao vivo. Então, o que que é? Você coloca um lençol, né, ou uma espécie de lâmina transparente, e daí as pessoas ficam atrás, né? Por isso que é chamado de teatro de sombras com pessoas.
Então, imaginem que tem a silhueta da pessoa pulando, se mexendo, interagindo, né? E daí tem muitas vezes novos objetos a partir da silhueta. Então, por exemplo, quem nunca, quando era criança, brincou, né, na vela ou quando está escuro, numa lanterna e fez a silhueta, por exemplo, de um cachorro, algum animal, né? Então, você fica atrás do lençol, e daí coloca uma lâmpada muito forte, ou uma lanterna, e apaga a luz. E daí a silhueta do seu corpo ou da mão, né, ela vai ficar justamente no lençol. Então, esse lençol é chamado teatro, por quê? Porque normalmente era ao vivo, por isso que é teatro, de sombras. Daí fica a sombra da pessoa. Às vezes atrás parece que tem uma, mas ele tem 10 pessoas, né? 20 pessoas, dependendo, justamente para criar uma silhueta interessante. É muito casado isso com dança, às vezes, ou até mesmo com teatro de forma clássica. Então, por exemplo, aqui, ó, você vê que a mulher ela tá com a mão aqui, só que a projeção que aparece no lençol é um coelho. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de mãos e o desenho que aparece de algum animal, por exemplo, cachorro, coelho, gato, elefante, né? Aqui, por exemplo, um outro animal, né? Então, pássaro. E daí, muitas vezes, podem ter várias pessoas. E além de ter pessoas, pode ter algum cenário, né? Justamente formando a silhueta do objeto. Então, esse é o teatro de sombras. Então, aqui a gente vê esquilo, lebre, borboleta, cabra, ganso, boi, burro, lobo, elefante. Isso é muito utilizado, por exemplo, para criança, tanto num formato maior, né, que daí tem a silhueta de pessoas, quanto num formato menor, que daí tem a silhueta das mãos, né? Então, se você colocar, por exemplo, um papel manteiga e emoldurar esse papel manteiga, ele vira uma caixa. Daí projeta uma lâmpada, né, ou uma luz, e daí coloca a mão atrás, abaixa a luz, daí fica aquela silhueta no papel manteiga. É bem legal. Quem tem filho, é bem legal fazer isso para as crianças. Da mesma forma, a gente pode também fazer o recorte, ao invés de ser com a mão, você pode utilizar como um recorte de papel. Então, você pode, por exemplo, recortar um personagem, recortar uma árvore, algum outro objeto, e projetar com arames aquele objeto, ao invés de ser a sua mão ou o corpo da pessoa, é o que a gente chama de recorte em teatro de sombras. Normalmente tem aquelas varetinhas, né? Não sei se vocês vão lembrar, aqueles desenhos para criança. Alguém vai lembrar de alguma animação, de algum filme? Eu lembro de TV Colosso, né? Alguém pode lembrar da TV Cultura ou TV Pinguim, né? Então, às vezes tem aquele palitinho, né? Porque você segura o palitinho e vai mexendo o objeto. Então, pode ser aqui um exemplo, um jacaré, um pássaro. E daí aqui tem um making off que daí é mais fácil de entender como que é feito. E aqui é um exemplo que eu gosto de mostrar, que daí tem os bastidores. Você consegue ver por trás da tela. Aqui é muito chamado, às vezes, o bonequeiro, né? O bonequeiro é aquele cara que muitas vezes interage com os bonecos, mexe os bonecos com as varetinhas, e daí você não vê ele, você só vê as varetinhas, né? E daí aqui, por exemplo, além de o bonequeiro mexer com as mãos, ele também dubla. Se vocês verem aqui, ele tem um microfone que está dublando, e aqui tem várias crianças vendo, por exemplo, aquela projeção, né? O making off dessa técnica é muito interessante que você vê, por exemplo, bonecos, os arames, né? Dá de ver um close aqui em alguns exemplos mais profissionais e a silhueta dele. E como que ela fica depois, ó? Então você pode colocar objetos na frente, objetos atrás. Daí normalmente a gente trabalha com positivo e negativo, preto e branco, né? Então às vezes a silhueta pode ser até em cartolina, tipo essa boneca aqui, só que a projeção vai ficar preta. Por quê? Porque ela não vai deixar passar a luz, tá? Então, como a gente viu com a lanterna. Eu gosto de mostrar esses exemplos porque abre a cabeça, né? E nem sempre a gente trabalha com animação digital. Você pode fazer algo de forma tradicional, né? E aqui é muito utilizado isso em escolas, né? Então a gente faz isso para criança e tal. E aqui você consegue ver os palitinhos, ó, como que é um palito. Aquele palito mesmo de churrasco, aí você coloca o desenho em cima e utiliza o palito, tá? Daí vai da criatividade de cada um. Esse aqui é um exemplo, que depois eu vou passar o link para vocês. Eu gosto de mostrar que foi feito pelos meus alunos. Numa turma, em um determinado ano, acho que foi em 2014, algo assim, eles fizeram, né? E eles pegaram a história da lenda de Itaguaçu, das bruxas, na ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. E daí aqui eles colocaram os bonequinhos. Tem a bruxa, tem o diabo, são várias histórias, né? De lendas que tem aqui na nossa região.
Daí os alunos pegaram aquela lenda e daí transformaram aquela lenda numa animação. É bem divertido, tá? Quem quiser, tá o link ali no chat. A próxima técnica que eu vou mostrar, ela se chama pixelation. O pixelation, ele também é stop motion, só que ele mostra a mão desenhando. Então, esse pixelation, ele pode ser pessoas. Então, por exemplo, a pessoa se mexe, foto, mexe, foto, mexe, foto, mexe, foto. Então, pixelation tem pessoas. Então, o objeto principal é uma pessoa. E daí, dentro do pixelation, pode ter outras técnicas. Por exemplo, se for só a pessoa projetada ali, tipo mexe, foto, é só pixelation. Mas existem outras técnicas secundárias que foram criadas a partir do pixelation. Por exemplo, essa aqui é a técnica Draw to My Life. O Draw to My Life, ele surgiu justamente daqueles exemplos de caricaturista em programas, por exemplo, de jornal ou em alguma roda viva, sabe? Tem um desenhista fazendo ao vivo o desenho na hora daquilo que o pessoal está falando, né? Ou alguém quer contar a história da sua vida e alguém vai desenhando. Então, esse é um exemplo de Draw to My Life. Então, você desenha no papel, foto, desenha no papel, foto, desenha no papel, foto. Então, não precisa ser um recorte de papel. Você pode desenhar no papel, por exemplo, né, para ficar mais fácil de perceber, um canetão. Pode ser um canetão azul, um canetão preto, né? E daí você pode posicionar a câmera, por exemplo, o celular posicionado e vai tirando foto da sua mão desenhando, né? Essa técnica ela é muito utilizada, tá, gente? E ela é bem interessante. Aqui eu coloquei um exemplo espanhol, tá? Que é um Draw to My Life espanhol, né? Depois, com mais calma, né, vocês vão poder ver todas essas animações com os links que eu vou passar para vocês, tá? Aqui é um exemplo, eu trouxe algumas imagens de pixelation, né? Então, a animação de pixelation ela é muito divertida. Normalmente, as pessoas deitam, por exemplo, na cama ou no chão, e alguém tira foto de longe, assim, né? Pá, tira foto, e a pessoa se mexe, né? Então, aqui não parece, mas as pessoas estão deitadas no chão. E daí coloca-se a câmera um pouco mais longe, daí a pessoa pode se mexer ou interagir, por exemplo, com um lençol, com algum objeto. Aqui a gente consegue ver o making off da pessoa deitada na cama. Então, ela se mexe, foto, se mexe, foto, se mexe, foto, né? E daí você pode deixar aparecendo tudo, como se fosse making off, como essa foto aqui, ou ela pode estar cortada bem de perto, né? Daí não precisa mostrar os detalhes em volta, tá? Eu gosto de mostrar esse making off, fica mais fácil de entender como é feito. Então, essa técnica é stop motion com pixelation e pessoas. Uma outra técnica, que é o time-lapse. O time-lapse é uma técnica de stop motion também, só que isso aqui é quando a gente utiliza a câmera com alta exposição. Não sei se alguém aqui tira foto ou trabalha com foto, né? Vou dar um exemplo prático, tá? É muito comum isso a gente ver, por exemplo, quando tem animações da Discovery Channel, daquele History Channel, é, quando tem, por exemplo, animais. E daí, por exemplo, tem uma árvorezinha, uma plantinha crescendo e tal. O cara tira uma foto por dia durante 365 dias. Uma foto no mesmo dia, na mesma hora, na mesma posição. Depois de um ano, ele junta aquelas fotos e salva numa animação. Daí aparece, por exemplo, a árvorezinha crescendo, a plantinha crescendo, né? Aqui eu peguei um exemplo que é um pássaro, né? Daí aqui é o mesmo momento, só que daí foi tirado vários quadros. Ou você pode pegar o mesmo momento e tirar uma foto por dia, tá? É muito comum fazer isso por dia. E daí tem um outro exemplo aqui que é feito com bombril. Como assim? Você deixa a câmera fotográfica filmadora em alta exposição, então câmeras profissionais dá de fazer isso, né? E a pessoa pega um bombril e fica girando. Gira várias vezes e daí a filmagem ou a foto, ela vai aparecer, por exemplo, ali Geórgia, né? Porque ela ficou muito tempo com um campo aberto, então o obturador ficou aberto, ele registrou aquele momento. Daí o bombril, ele acaba virando aquele desenho. Ou às vezes tem gente que faz com lanterna, pega a lanterna e fica girando, né? Essa animação ela demora bastante, tem que ficar fazendo várias vezes até ficar a silhueta na foto, tá? Uma técnica bem complexa. E essa aqui você pode tirar uma foto por dia, então, ou várias vezes, né? Um outro caso que é comum, o pessoal tira foto por hora, né? Então, tem um exemplo, tem uma catedral, daí o pessoal tira uma foto uma hora, passou uma hora, tira outra foto, passou uma hora, tira outra foto. No dia seguinte, junta as fotos, daí parece que é um pôr do sol, ou um nascer do sol, assim, né? É muito comum para passar tempo, quando alguém quer passar o tempo
o vídeo, para dar aquela intenção que passou um dia, passou, exemplo, um mês, 2 anos. Tem uma técnica muito utilizada de stop motion, uma das mais famosas, até tem gente que acha que stop motion é só essa técnica, mas não é. É a técnica de stop motion com massinha. Então, aqui você tem, por exemplo, o pingo, não sei se alguém já viu o pingo, né? Feito com massinha. Então, você pode pegar a massinha, fazer o objeto, fazer o bonequinho, foto. Mexe alguma coisa da massinha, foto. Mexe de novo, foto. Mexe, foto. Mexe, foto. Então, stop motion, né? Então, é feito com massinha. Então, a primeira técnica e a mais famosa de stop motion é a massinha, é uma das mais utilizadas no mundo, e ela é uma técnica bem cara, assim, tem poucos desenhos que tem a técnica de stop motion com massinha, né? Da mesma forma que a da massinha, você pode fazer stop motion com bonecos. Então, por exemplo, pode pegar um bonequinho, comandos de ação, uma Barbie, mexe foto, sem ter que usar a massinha. Então, você pode mexer os bonecos, e daí aqui a gente consegue ver, por exemplo, uma criança mexendo o boneco, tirando foto, mexendo o boneco, tirando foto. Tem várias animações de curta ou até longa-metragem que são feitas com boneco. Aqui eu trouxe, por exemplo, uma que é o Paranorman, né? E tem várias outras também, por exemplo, do Estranho Mundo de Jack, Noiva Cadáver, e vários desenhos do Tim Burton, né? Para quem gosta de stop motion, Tim Burton é um dos referências. E tem também uma animação com objetos. Então, da mesma forma que o boneco, você pode pegar o objeto, foto, mexe o objeto, foto, mexe o objeto, foto. Então, é animação com objetos. E daí eu vou deixar como dever de casa para quem quiser algumas animações aqui, que é do espaguete feito com como se fosse cubinhos, né, do cubo mágico. É bem legal. Eu trouxe aqui como curiosidade, né, uma empresa que fabrica esqueletos. O que é esqueleto, professor? É como se fosse a armadura. A armadura é o esqueleto que vai por dentro da massinha. Então, em vez de você fazer o bonequinho todo de massinha, porque às vezes ele rasga, ele quebra, ele cai, ele pode ter um esqueleto. Esse esqueleto pode ser feito de arame, pode ser feito de palito de picolé, ou às vezes pode ser feito um bonequinho. Então, esse bonequinho é de ferro, né, como se fosse um bonequinho mesmo, só que só o esqueleto dele, e daí em cima desse bonequinho é feito a massinha. Daí vai colocando a massinha em cima dele. Daí aqui é um exemplo do esqueleto sem a massinha, e aqui o bonequinho já sendo montado no stop motion, um bonequinho de massinha. Então, essa é uma técnica muito utilizada. Existem algumas empresas, por exemplo, essa Arma Benders, né, e o site, por exemplo, stopmotionstore.com, que você pode comprar esses bonequinhos de plástico ou de ferro, que são esqueletos, né? Eu vou colocar o link aqui para quem quiser ver, né? Então, da empresa de esqueletos. E daí agora eu vou falar um pouquinho mais da animação digital. A animação digital, com a técnica de recorte, ou mais conhecida como cutout, ela pode ser utilizada com Puppet Tool, né? E eu vou explicar agora um pouquinho mais o que é esse Puppet Tool. Então, imaginem que você desenha, por exemplo, no Photoshop, no Corel, no Illustrator, em algum aplicativo, né? E daí fica as partes, como se fosse o papel, quando a gente viu o papel cortado do bonequinho, né? Daí você monta o bonequinho, como se fosse esse aqui está desmontado, aqui está montado. Daí, no determinado aplicativo, você pode mexer essas partes como se fosse o stop motion no papel de forma manual, né? Só que aqui é digital. Então, você pode mexer no computador. Então, alguns aplicativos que eu comentei, o Flash, o Toon Boom, o Animate, né, Stop Motion Pro e vários outros aplicativos que você pode fazer animação dessa forma. O próprio Photoshop, tá, gente, você pode fazer isso, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de bonequinho sendo mexido. Eu trouxe aqui para vocês entenderem como que fica. Então, é como se fosse um esqueleto digital, de forma muito parecida com o esqueleto que a gente viu do stop motion de massinha, né? E daí a gente mexe, por exemplo, os bones. A gente chama bone é esqueleto, né? Então, a gente pode mexer o braço, mexer a perna e tal. E aqui é um exemplo de uma bailarina. Daí, nessa imagem, é mais fácil você perceber. O braço é o mesmo, só que daí você mexe o braço em vários quadros. Então, mexe foto, mexe foto, mexe foto. Então, é assim que é feito, por exemplo, a animação digital cutout. Ela é muito parecida com o cutout, que é no papel, só que ela é uma animação digital. A partir disso, eu trouxe também alguns softwares de stop motion. Então, os mais famosos para stop motion, por exemplo, de massinha e tal, um é o Stop Motion Pro, né, que é um aplicativo para stop motion. Então, você pode colocar numa caixa e tal,
fotografa, daí você tem um aplicativo para fazer isso de forma mais prática. Então, Stop Motion Pro. E tem um outro que é o Dragon. O Dragon, ele também faz isso. Eles são muito utilizados para a técnica de stop motion de massinha, tá? Então, você mexe a massinha, foto, mexe a massinha, foto. Daí, depois ele gera uma pasta, e essa pasta fica com a animação que você fez, tá? Então, os dois aplicativos é Stop Motion Pro e o Dragon. E eu trouxe aqui também algumas curiosidades, então eu vou deixar para quem quiser ver um pouquinho mais e se interessar, que é um link, por exemplo, de um site que fala outros aplicativos de stop motion. Hoje em dia, por exemplo, tem vários aplicativos de celular. Você já tem no celular e vai utilizando direto no celular, sem ter que usar o computador, tá? E depois você gera, ele gera um vídeo, por exemplo, um MP4 e tal, direto com o celular. E daí eu deixei como créditos aqui, para deixar como curiosidade, né? Alguns sites e alguns links para quem quiser ver depois, né? Então, aqui algumas fotos que eu trouxe são fotos, por exemplo, do Google Imagens, que eu falei, né? Aqui também tem alguns links que é a história do stop motion. Muitas coisas que eu falei é tirada desse site. Aqui tem um vídeo que é dentro do Facebook, né? Que você pode ver, que é um making of de uma animação stop motion. E alguns software de stop motion que eu coloco aqui também. Então, espero que tenham gostado e até a próxima.